Graça e paz, meus amados irmãos e amigos ouvintes da poderosa palavra do nosso bom Deus. Aqui é o pastor Giovanni Simões, da Igreja de Deus Missão dos 12, e eu quero fazer um paralelo entre o livro de Gênesis e o livro do Apocalipse. O livro de Gênesis é o livro dos princípios, dos começos, aonde tudo começa. O livro de Apocalipse é o livro das consumações, aonde tudo termina. Está escrito em Gênesis 2 e o versículo de número 4. Está escrito assim: esta é a Gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, Gênesis no hebraico e no grego significa princípio, começo, origem, fonte ou começo de alguma coisa. Então, o livro de Gênesis é o livro das primeiras coisas, o primeiro casamento, a primeira família, o primeiro nascimento, o primeiro homicídio, o primeiro polígamo, os primeiros instrumentos musicais, a primeira promessa de redenção e assim por diante. O livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra e tudo o que neles há. Então, no princípio, Deus criou os céus, coisas espirituais, e criou a terra, coisas materiais, porque Deus, Ele é um Deus de princípio e Deus não quebra princípios. O livro de Apocalipse é o livro que Deus revelou para João. E quem era João? João, ele era íntimo de Deus. João foi aquele que permaneceu aos pés da cruz. Então, ele recebeu as maiores revelações da Bíblia, que é o livro do Apocalipse. Apocalipse no grego significa apocalipsis, revelação ou ato de fazer conhecido, desvelar ou descobrir. Implica o levantar de uma cortina para que todos possam igualmente ver o que é descoberto. Então, algo interessante que o livro de Apocalipse, ele passa por cinco mãos. Deus deu o Apocalipse para Jesus Cristo. Jesus Cristo revelou para o seu anjo. O anjo notificou a João. E João escreveu para as igrejas ali na Ásia Menor, que representa as igrejas do Senhor. Então, o Deus Pai, ele deu o Apocalipse para Jesus. Jesus Cristo revelou para o seu anjo. O anjo notificou a João. E João escreveu para as igrejas. E hoje nós temos o Apocalipse em nossas mãos. Algo interessante que quando vamos fazer um paralelo entre Gênesis e o Apocalipse. Gênesis, falamos aqui,
é o livro das origens, o Apocalipse é o livro das consumações. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, ele trata da origem dos céus e da terra, do mar, da noite, da morte, da dor, da maldição. O Apocalipse, o último livro da Bíblia, ele revela que haverá novos céus e nova terra, que não haverá mais mar, nem noite, não haverá necessidade de sol, nem de lua, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais maldição. A primeira palavra de Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. Uma última palavra do Apocalipse é: vi novo céu e nova terra. Ao ajuntamento das águas chamou o mar, Gênesis 1:10. E no livro de Apocalipse 21:1, e o mar já não existe. No livro de Gênesis, as trevas Deus chamou noite, Gênesis 1:5. No livro de Apocalipse 21:25, lá não haverá noite. Deus fez os dois grandes luzeiros, sol e lua, Gênesis 1:16. No livro de Apocalipse 21:23, a cidade não precisa nem do sol nem da lua, pois a glória de Deus a iluminou. No dia em que dela comeres, morrerás, Gênesis 2:17. Adão e Eva comeu do fruto e eles morreram espiritualmente. Só que no livro de Apocalipse 21:4, lá não haverá mais morte. Engraçado que a morte entra no livro de Gênesis, mas no Apocalipse não haverá mais morte. No livro de Gênesis 3:16, multiplicarei sobremodo as tuas dores. No livro de Apocalipse 21:4, não haverá mais sofrimentos e nem dores. No livro de Gênesis 3:17, maldita é a terra por tua causa, que entra a maldição. No livro de Apocalipse 22:3, não haverá mais maldição. Então, meu amado, é um contraste, é um paralelo entre o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. O livro de Gênesis termina com um caixão lá no Egito, mas o livro de Apocalipse não haverá mais morte. Então, essas promessas é para os salvos, essa promessa é para o vencedor. Apocalipse 21:7, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Então, meu irmão, minha irmã, o livro de Gênesis é o livro dos começos, é o livro do princípio, das origens, onde tudo começa. Primeiro casamento, primeira família, primeiro nascimento, primeiro homicídio, primeiro polígamo, os primeiros instrumentos musicais, a primeira promessa de redenção e assim por diante. O livro de Apocalipse é o livro das consumações. Gênesis começa, Apocalipse termina. Jesus ele fala algo muito assim interessante. Eu sou o princípio e o fim, porque tudo começa nele e tudo termina nele. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, ômega, a última letra do alfabeto grego. Então, tudo começa em Jesus e tudo termina em Jesus. Então, que você venha aprender. Tudo começa em Gênesis e tudo termina no livro de Apocalipse. Gênesis, o livro dos princípios. Apocalipse, o livro das consumações. Amém? Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com os amados. Fica com Deus.